Vamos começar o nosso devocional e hoje eu quero falar um assunto que acontece com todos nós, né? A nossa vida acontece a cada dia, né? Todo dia, quando a gente acorda, a gente tem um dia para viver. A gente tem aí um período do dia em que estamos acordados e estamos vivendo. E é exatamente nesse momento que a vida acontece. A vida acontece nesse lugar chamado hoje, chamado agora. Mas nem sempre o dia acontece da forma que a gente quer. Nem sempre o dia acontece da forma que de repente a gente planejou no dia anterior. Bom dia, meu amor. Nem sempre a vida acontece da forma que a gente quer. Tem dias que a gente acorda e a gente não está bem. Tem dias que a gente acorda, a gente não está bem conosco, a gente não está bem com o dia, a gente não está bem com as situações e as demandas da vida. E é verdade que muitas coisas acontecem no dia para nos entristecer, nos chatear, nos fazer até mesmo querer desistir. E não tem o que fazer. A gente está vivo, a gente está nesse mundo, a gente está sujeito às demandas e às situações da vida. O próprio Senhor Jesus Cristo nos disse que no mundo passaríamos por aflições. Mas Ele diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe, quando a gente começa a olhar para o dia, para as situações da vida, e saber que isso tudo já foi vencido em Cristo, isso melhora, pelo menos, a forma de enxergar a situação. Como eu falei, o próprio Jesus Cristo disse, no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Mas eu quero chamar a atenção a essa palavrinha, ânimo. Ânimo. No original, só para vocês entenderem, a Bíblia ela foi escrita praticamente em 2 idiomas, só para vocês entenderem. Todo o Velho Testamento, ele foi escrito no hebraico. Todo o Novo Testamento foi escrito no grego. Só para vocês entenderem. Essas são as línguas originais bíblicas. Então todo o Velho Testamento foi escrito no hebraico. Todo o Novo Testamento foi escrito no grego. Essa palavra ânimo que Jesus Cristo diz no Novo Testamento, tenha bom ânimo, no original, no grego, essa palavra significa coragem. Coragem. Então, se a gente for traduzir ao pé da letra, Jesus Cristo diz assim, no mundo passais por aflições, mas tenha coragem. Tenha coragem. Eu venci o mundo. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. O tema do nosso devocional hoje é encontrando força e coragem nos dias maus. Encontrando força e coragem nos dias maus. Como eu falei, nem sempre acordamos bem. Nem sempre estamos passando um bom dia. Mas para que esse dia passe, para que esse dia seja vencido, para que chegue no final do dia você diga, eu venci, você precisa de força e de coragem. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Sobre a força e a coragem que precisamos ter para vencer os dias maus. E eu quero ler com vocês uma porção grande da palavra que eu separei, que está no livro do profeta Miqueias. Aí você vai falar, nossa, existe esse livro na Bíblia? Existe. Miqueias.
Se você procurar na sua Bíblia, você vai ver no Antigo Testamento que tem um livro escrito pelo profeta Miqueias. A gente vai ler o capítulo 7, do versículo 1 ao 13. Vai ser uma porção grande da palavra hoje, se faz necessário. Se você quiser pegar sua Bíblia para acompanhar comigo, se você quiser ler depois, anota aí, Miqueias, capítulo 7, versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: que desgraça minha, olha como é que ele começa escrevendo, que desgraça minha, sou como quem colhe frutos de verão na respiga da vinha, não há nenhum cacho de uva para provar, nenhum figo novo que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer. Todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seu irmão com uma armadilha. Com as mãos prontas para fazer o mal, o governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. Parece os dias de hoje, né? Não parece? Parece os dias de hoje. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais correto é pior que uma cerca de espinhos. Olha isso. Chegou o dia anunciando pelas suas sentinelas o dia do castigo de Deus. Agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos seus vizinhos e nem acredite nos amigos. Até com aquele que abraça, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Queridos, preste atenção nessa mensagem. Parece os dias de hoje, né? Isso foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Por isso que eu digo que a palavra é viva. A palavra é viva. Esse livro chamado Bíblia, ele é um livro mais atual do que as notícias que vão sair amanhã. Grave isso. A Bíblia é mais atual do que as notícias que vão sair amanhã. E Miqueias continua: mas quanto a mim, depois de tudo isso que ele falou, Miqueias diz: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça, embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira até que ele apresente em minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Então a minha inimiga o verá e ficará coberta de vergonha. Ela que me disse: onde está o Senhor, o seu Deus? Meus olhos verão a sua queda. Ela será pisada como barro das ruas. O dia da reconstrução dos seus muros chegará. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras. Esse dia virá. Naquele dia virá a você gente desde a Síria até o Egito, desde o Egito até o Eufrates, de mar em mar e de montanha em montanha, mas a terra será desolada por causa dos seus habitantes, em consequência de sua ação, de suas ações. Até aqui. Olha isso, querido. Olha o que Miqueias está dizendo. Ele começa dizendo: que desgraça minha. Tudo está ao contrário, tudo está acontecendo conforme o mundo. Existe corrupção, existe assolação, existe desgraça, existe medo, existe tudo, está tudo contra mim. É assim que Miqueias começa. É um dia mau. Miqueias acordou e é um dia mau. Mas é interessante que no meio do seu texto ele diz, mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor,
esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Encontrando força e coragem para os dias maus. Queridos, eu não sei como você acordou hoje. Eu não sei como é que está o seu dia hoje. Eu acordei cedo, já fui para a igreja, já tivemos lá um momento de comunhão e oração com os irmãos, das 6 às 7, voltei, entrei agora no devocional. Assim está começando o meu dia. E eu louvo a Deus por isso. Estou preocupado, confesso que eu estou com um pouquinho de angústia dentro de mim, mas como Miqueias, eu esperarei no meu Senhor, eu o louvarei, eu cantarei louvores ao seu nome, ele ouvirá a minha voz. Sabe, Miqueias olhou para a terra, olhou para o seu dia, e o seu coração ficou cheio de medo e desespero. Quando ele olhou para a situação, quando ele olhou para o seu dia, quando ele olhou para aquele que tentou colher frutos no verão e não veio, nenhum cacho de uva ele pôde provar, nenhum figo novo, nada. Escassez. Escassez. Ele diz que todos estão à estreita para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com a armadilha, estão com as mãos prontas para fazer o mal, os governantes corruptos. Quando ele olha para isso tudo, ele se desespera. Mas quando ele olha para o céu, a sua alma se enche de esperança, de força e de coragem para enfrentar os dias maus. Olhe para o Senhor. Eu não sei como está o seu dia hoje, mas olhe para o Senhor. Olhe para um Deus vivo, fiel, que contempla o que você está vivendo, contempla o que você está passando. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Sabe, através dessa experiência do profeta Miqueias, ele nos ensina que é possível encontrar força e coragem para enfrentar os dias maus. Suas palavras não são apenas de medo e desespero, mas de confiança, de esperança. Por isso, queridos, quando eu li esse texto ontem à tarde e comecei a preparar o devocional de hoje, eu vi que mesmo diante de tudo aquilo que esse profeta estava vivendo, ele olhou para o alto e disse que quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, ficarei atento ao Senhor. Ele falou: embora eu tenha caído, eu me levantarei, embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por isso, queridos, de acordo com a experiência desse profeta, como eu e você podemos enfrentar tempos difíceis? Como podemos encontrar força e coragem nos dias maus? E é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Entenda uma coisa, queridos. A Bíblia, a palavra de Deus, Deus fez questão de deixar nela registrado histórias que homens e mulheres viveram, histórias que homens e mulheres passaram, como exemplo para mim e para você. Por isso que a palavra de Deus, a Bíblia, é a boca de Deus para nós nesse tempo. Deus está falando comigo e com você nesta manhã de como ter força e coragem para enfrentar um dia que não está legal.
Como encontrar força e coragem para enfrentar um momento que de repente é um momento dolorido, um momento que você não vai bem. E eu quero compartilhar aqui algumas coisas que eu separei como chaves importantes, que vão me ajudar e te ajudar a vencer esse dia. O meu desejo é que, se hoje está sendo um dia mau para você, não começou muito bem, eu profetizo e declaro em nome de Jesus Cristo que será um bom dia até você chegar no final desse dia. A minha oração é que você chegue no final desse dia e diga: obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor me sustentou, me deu força e me deu coragem para vencer esse dia. Quer encontrar força e coragem para vencer os dias maus? A primeira coisa, direcione o seu olhar para Deus e não para as circunstâncias. Direcione o seu olhar para Deus e não para os problemas. Direcione o seu olhar para Deus e não para aquilo que você está vivendo hoje. Miqueias, no capítulo 7, versículo 7, ele diz o seguinte: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor. Ei, para onde você está olhando agora? Para onde você está olhando? Onde os seus olhos estão direcionados? No que você está sentindo, no que você está passando, nas coisas que chegaram até você já logo cedo, nos problemas que já chegaram logo de manhã, de repente vozes contrárias, pessoas que chegaram para você já de manhã para tirar o seu sossego, tirar a sua paciência. Para onde você está olhando? Direcione o seu olhar para Deus. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor. Sabe, queridos, em outra tradução, eu olhei na NVI e na NVT. Na NVT tem a seguinte expressão, Miqueias 7, versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor. Entenda que para onde você olhar, fará diferença. Você tem um dia hoje para viver. Esse dia ele tem 24 horas. Como você vai viver esse dia vai depender de onde você vai olhar. Onde você vai focar. O dia só está começando, são 8h21 da manhã. Ainda temos um dia inteiro pela frente. Mas a diferença será no que você está enxergando, no que você está olhando. Sabe, nos dias mais difíceis, cheios de circunstâncias desfavoráveis, devemos olhar para Deus e encontrar nele o nosso porto seguro, a nossa força, a nossa coragem, o nosso abrigo e refúgio para a nossa alma, para o nosso espírito. Existe uma promessa de Jesus: eis que estarei convosco todos os dias. Eu não sei você, mas quando eu lembro dessa promessa, o meu coração se enche de alegria. Quando eu lembro dessa promessa, o meu coração se enche de esperança. Eis que estarei convosco todos os dias. Ele não falou alguns dias, ele não falou de vez em quando, não. Eis que estarei convosco todos os dias. Nos dias felizes eu estou com você. Nos dias não tão bons aqui como hoje, por exemplo, se é um dia mau para você, ele está presente. A presença de Deus é uma realidade. Quer você acredite ou não, Deus é real. Quer você confie ou não, Deus te ama. Quer você acredite ou não, Deus continua sendo Deus. De eternidade em eternidade, diz a palavra de Deus, Ele é Deus. Para onde você está olhando hoje? Olhe hoje para Jesus.
Olhe hoje para Deus. Esse seu olhar, esse seu direcionar o foco, vai fazer toda a diferença. Vai te dar força, vai te dar coragem. Então a primeira chave que eu quero compartilhar com vocês, para você encontrar força e coragem nos dias maus, direcione o seu olhar para o Senhor. Tire o foco daquilo que está te fazendo mal. Tire o foco daquilo que está te entristecendo. Tire o foco daquelas coisas que te fazem perder esperança. Olhe para o Senhor. Olhe para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Para onde você tem olhado? Quer vencer os dias maus? Olhe para Jesus. Segunda coisa importante que você precisa entender para vencer os dias maus, para ter força e coragem nesse mundo caótico. Queridos, estamos na contramão do mundo. Entenda isso, por favor, entenda isso. Estamos andando na contramão do mundo. Os valores, os princípios, as prioridades do mundo são completamente contrários a nós. Família no mundo não tem mais importância. Pessoas não têm mais importância. O que você sente ou o que você deixa de sentir para o mundo não interessa. O que você pensa, o que você deixa de pensar para o mundo não interessa. O mundo é mau. Os dias são maus. Então não olhe para as coisas desse mundo. Eles não têm nada para nos acrescentar. Nada para nos acrescentar. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, para você ter força e coragem, para vencer os dias maus, para vencer os dias que não estão legais. Como eu falei, de repente você acordou hoje e você não acordou bem. Sabe quando a gente diz, eu acordei do avesso, acordei virado, né? Como é que faz para vencer esse dia? Como é que você precisa de força e de coragem que vem do Senhor? E para obter isso, primeira coisa, direcione o seu olhar para Deus. Olhe para Cristo. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas. Eles existem, eles estão aí, eles vão ser vencidos, eles precisam ser encarados, mas não se prenda nesse olhar. Olhe além, olhe para Jesus, olhe para Cristo, olhe para Deus. Amém? Segunda coisa, segunda chave importante que você precisa para ter coragem e força nos dias maus. Decida esperar em Deus e não nos homens. Quando eu falo homens aqui, é a humanidade. Decida em esperar em Deus e não nas pessoas, não no homem e nem na mulher. Miqueias capítulo 7, versículo 7 diz assim: mas quanto a mim, ficarei esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus ouvirá. Queridos, jamais espere de alguém alguma coisa. Jamais confie nas pessoas. Nossa, pastor, isso é radical. É. As pessoas decepcionam, as pessoas entristecem, as pessoas são más, as pessoas são egoístas. Não espere nada de ninguém. Queridos, nem de mim. Eu sou falho. Eu erro. Espere em Deus. Espere em Deus. A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Queridos, o homem decepciona. A mulher decepciona.
Nossa, pastor, então eu não devo confiar em ninguém? Isso mesmo, não confie em ninguém. Confie no Senhor. Espere no Senhor. Seja bom com todos. Quando eu falo não confiar, querido, não é ser grosseiro com o próximo, não é nada disso. Confie nas pessoas no sentido de você ser boa para ela, mas não espera que ela te retribua. Seja bom com ela, seja amável, seja agradável, mas não espere nada em troca. Não confie. Não pense que as pessoas vão fazer algo por você, porque não vão. Não espere nada de ninguém, porque você vai se decepcionar. Você vai se entristecer. Confie e espere em Deus. Ele é o único Salvador. Ele é o único que te ouve. Ele é o único que te conhece profundamente. Ele é o único que te ama completamente. Não espere respostas humanas. Não espere nada de ninguém. Só em Deus. Miqueias passou por isso. Não havia nenhuma expectativa de que alguém pudesse levar para ele força e coragem. Não espere nada de ninguém. Queridos, eu falo por experiência própria. Ninguém pode te ajudar. Ninguém pode solucionar o seu problema. Ninguém vai ter compaixão de você. Ninguém vai ter misericórdia de você. Mas Deus sim. Deus, Ele te ama. Deus, Ele tem misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eu sei que de repente hoje o dia não está legal, mas não espere das pessoas para que o seu dia fique bom. Não espere das pessoas para que você tenha aí um dia abençoado. Não. Espere em Deus. Espere em Deus. Mas quanto a mim, ficarei esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Queridos, clame, ore a Deus, espere no Senhor. A palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem e voam como águias. Espera, pois, no Senhor. Amém? Vocês estão comigo? Isaías capítulo 40, que eu acabei de ler, 40, 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, abrem as asas e voam alto como águias, correm e não se cansam, andam e não ficam exaustos. Ei, o segredo é: espere no Senhor. Espere no Senhor. Não espere nada de ninguém. Sabe, se você fizer uma retrospectiva na sua vida, você vai perceber que você já se decepcionou muito com pessoas. Se você fizer uma retrospectiva na sua vida, você vai ver que muitas pessoas já te entristeceram. E você já entristeceu outras pessoas. Você também já decepcionou outras pessoas, como eu também. Nós somos falhos, queridos. Nós somos pecadores. Nós somos humanos. Não acertaremos sempre. Vai ter dias que vamos escorregar. Vai ter dias que vamos cair. Não espere nada de ninguém. Amém? Terceira e última chave importante para entrarmos em oração. Você quer ter força e coragem para vencer esse dia, que não está legal, esse dia mal? Aplique a sua fé no agir de Deus e não na força do seu braço. Aplique a sua fé
no agir de Deus e não na força do seu braço. Ei, a gente atrapalha muito Deus. A gente quer dar um jeitinho para tudo. A gente quer ter a solução de todas as coisas. Cuidado, cuidado. Cuidado de tentar agir pela sua autossuficiência, pela força do seu braço. Aplique a sua fé no agir de Deus e não na sua capacidade nem na sua sabedoria, porque ela falha. Ela falha. Quer ter força e coragem? Pegue a sua fé e aplique em Deus, no seu agir, na sua soberania, não na força do seu braço. Se você observar a sua vida, quantas coisas você já tentou fazer pela força do seu braço e você já sabe que não dá certo. Quantas vezes você já tentou e não conseguiu? Está na hora de tirar a mão. Sabe aquela hora que você fala: Senhor, é com o Senhor. Tira a mão. Tira a mão, para de tentar ajudar Deus. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer. Ele é soberano. Ele é poderoso. Ele é criador dos céus e da terra. Ele sabe tudo que você está passando. Deixa Ele fazer. A gente sempre quer dar uma força. A gente sempre quer dar uma ajudinha. E a gente termina de detonar tudo. Tira a mão. Tira a mão. Aplique a sua fé no agir de Deus e não na força do seu braço. Olha o que Miqueias diz no capítulo 7, versículo 8 e 9 e depois o 11. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor é a minha luz, não eu. Eu não tenho capacidade de iluminar nada. Eu não tenho capacidade de iluminar o meu caminho, não. O Senhor é a minha luz. Por ele ter pecado contra o Senhor, eu suportarei a sua ira até que ele apresente em minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz e contemplarei a sua justiça. O dia da reconstrução dos meus muros chegará, o dia em que se ampliarão as minhas fronteiras. Você caiu, Deus vai te levantar. Você está atravessando um momento tenebroso de trevas, o Senhor é a sua luz. Então não confie na força do seu braço. Ele falha. Ele falha. Sabe, Miqueias entende que a queda, que o cair não é fatal. Os filhos de Deus podem tropeçar e cair, mas eles não ficarão caídos. Os filhos de Deus podem cair, mas não ficarão caídos. Sabe, queridos, aplicar a fé no agir de Deus é compreender que não precisamos fazer justiça com a própria mão. Não precisamos agir pela própria vontade. Não devemos agir pela força do nosso braço. Para de tentar ajudar a Deus. Para. Sabe, queridos, estamos numa jornada da vida onde nem sempre os dias serão bons. Estamos na caminhada e nessa caminhada vamos cair. Nessa caminhada vamos tropeçar. Isso é real. É ingenuidade nossa achando que isso não vai acontecer. Vai, enquanto estivermos neste mundo, passaremos por aflições. Mas aplique a sua fé em Deus e deixe Ele agir conforme a sua soberana vontade. Nunca esqueça, do jeito de Deus é melhor.
do jeito de Deus é melhor. Deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar, deixa Deus realizar. O seu papel é colocar a sua fé em movimento na direção de Deus e não na sua própria direção. Porque você vai errar, você vai pecar. Continue firme, aplicando a sua fé em Deus. Eu quero finalizar esse devocional de hoje lendo com vocês 2 versículos, para a gente fechar esse devocional e entrarmos em oração. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo, olha isso, em tudo, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, até mesmo abatidos, mas não destruídos. Ei, você vai vencer, você vai passar por isso, você vai passar por isso. Em tudo somos atribulados, Paulo falou. Mas ele estava ali firme, se mantendo convicto em Deus. Paulo escreveu isso, que somos até abatidos, mas não destruídos. Então, acordar num dia mau é legítimo. Você está com a sua alma abatida, você está com o seu espírito abatido, algo está te incomodando, algo está fazendo você sentir um pesar de repente de você mesmo. Mas entenda uma coisa, você pode estar até abatida, até abatido, mas você jamais será destruído. Você jamais será destruída. Amanhã é um novo dia, daqui a pouco é um novo tempo. Obtenha as forças necessárias e a coragem necessária em Deus para continuar. Para continuar. Segundo versículo que eu quero deixar para vocês, está no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 19. Muitas são as aflições do justo, daquele que anda na linha, daquele que é correto, daquele que é honesto, daquele que é trabalhador. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de algumas? Não, o texto está dizendo de todas. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas. Eu, se fosse você, daria um glória a Deus. Continue firme. Continue firme. Quer ter coragem, quer ter força para vencer o dia mau? Direcione o seu olhar para Deus. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Não espere nada de ninguém, não espere nada dos homens, não. Espere no Senhor, porque é dele que vem o socorro, é dele que vem a sua solução, é dele que vem a esperança que você precisa, é dele que vem a força que você precisa, é ele que te coloca de pé. E por último, aplique, coloque a sua fé em Deus e não na sua própria força. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês, encontrando força e coragem nos dias maus. Nem sempre vamos acordar bem, nem sempre vamos acordar dispostos. Às vezes acordamos com um problema batendo na porta, às vezes acordamos com uma questão, uma demanda batendo na porta. Nem sempre estará tudo bem, mas tem uma boa notícia. A coragem e a força que você precisa está em Jesus Cristo, que também estará lá. Amém?
Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar intercedendo pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família. Crendo que a força e a coragem que precisamos vem do Senhor. Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Grato, Senhor, pelo dia de hoje. Grato por dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai. Obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado por nos manter de pé. Pai, estamos aqui. Estamos aqui porque o Senhor assim determinou e assim o Senhor quis. Nada foge do Teu controle, Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor, por este momento em que o Senhor ministra a Tua palavra em nossos corações. Ah, Pai, só nós sabemos o quão difícil é ficar de pé. Mas pela Tua graça, somos sustentados. Que possamos direcionar o nosso olhar, Senhor, para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Ah, Pai, eu sei que existem momentos na vida que não estamos bem. Existem momentos na nossa vida que nos estressa, nos entristece. Mas quando olhamos para o Senhor, somos renovados de força, de coragem, para enfrentar os dias maus da nossa vida. Mas precisamos do Senhor, porque o Senhor é a fonte de toda a força e de toda a coragem. Ah, Pai, nos ajuda a caminhar, Senhor. Nos ajuda fortalecendo o nosso espírito, a nossa alma, e nos fazendo entender que existe um plano para nós. Existe algo do céu, da parte do Senhor para cada um de nós. Que isso possa nos manter com a chama da esperança acesa, de que o Senhor trabalha em favor daqueles que te amam. Por isso, Pai, fica conosco. Nos ajuda, nos ajuda. Ah, Pai, não existe lugar melhor para estar do que no centro da Tua vontade. Por isso decidimos esperar no Senhor. Decidimos aguardar, Senhor, na Tua provisão, no Teu cuidado, porque até aqui o Senhor cuidou de nós e o Senhor é fiel. Independente das circunstâncias, o Senhor continua sendo Deus. Fala conosco. Fala conosco através dessa palavra, que possamos viver o dia de hoje, Senhor, sensíveis à Tua voz. Sensíveis à Tua voz, que possamos aplicar a nossa fé no Senhor. Não importa como será o dia hoje, mas estaremos fortalecidos pelo Senhor. Obrigado, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço por aqueles que estão online comigo agora. Ah, Pai, eu não sei o que eles vivem, eu não sei o que eles passam, mas Tu sabes. Por isso, visita cada um aí, Pai, de forma especial, cada um hoje de forma profunda. E tira tudo aquilo, Pai, que não provém da Tua vontade. Que eles possam, nesta manhã, sair daqui renovados pela Tua presença, prontos para viver aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Ah, Pai, que possamos continuar firmes nas Tuas promessas, crendo que o melhor ainda está por vir.
Obrigado, Pai. Os abençoe em tudo, Pai. Sua casa, suas famílias, seus filhos, seus negócios. Que eles possam verdadeiramente viver em novidade de vida. Ah, Deus. Como precisamos do Senhor. Por isso, visita cada família agora aí. Famílias que estão online comigo. E que haja um renovo do teu espírito. Um renovo da tua graça. Que eles saiam desse devocional hoje completamente cheios de força e coragem para viver esse dia. Os reanima pela tua presença. Obrigado, Pai. Porque eu sei que o Senhor está fazendo infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Porque o Senhor nos ama. Obrigado, Pai. Senhor, eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra seja vida no coração deles. E que eles possam continuar trilhando o caminho da tua vontade. Por isso, Pai, os abençoa com esta palavra. E que ela possa ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que esta palavra seja uma palavra de vida para o seu coração. Encontrando força e coragem nos dias maus. Como eu falei, não sei como você acordou hoje, mas se sinta renovado pela força e pela coragem do Espírito que habita em você. Amém? Que esta palavra seja vida para o seu coração.